Nos primeiros vídeos dessa aula, nós vimos a definição básica de ontologias. Ou seja, uma ontologia é um conjunto de conceitos e os relacionamentos entre estes num determinado domínio. Já na última aula, nós vimos uma definição mais específica de ontologia. No caso, nós vimos que um conceito ele pode ser tanto uma classe quanto uma instância. Além disso, nós vimos que um conjunto de axiomas, ou seja, restrições e regras aplicadas às instâncias, podem ser definidas para manter a consistência dos dados nessa ontologia de um determinado domínio. Sendo assim, uma ontologia ela pode ser definida a partir desses 4 conjuntos que são representados por esse acrônimo, CRIA, onde o C representa o conjunto de classes, o R representa o conjunto de relações entre os conceitos do domínio, o I representa o conjunto de instâncias derivadas das classes e o A representa o conjunto de axiomas do domínio, ou seja, as restrições e as regras que são aplicadas às instâncias, como nós vimos anteriormente, como as restrições hierárquicas, de relacionamento, cardinalidade, simetria, transitividade, equivalência, disjunção e assim por diante. Então, para desenvolver uma ontologia, eu basicamente tenho que definir esses 4 conjuntos. Conjunto de classes, conjunto de relações, conjunto de instâncias e conjunto de axiomas. Então, para esse desenvolvimento, existe essa metodologia, que pode ser utilizada para construir uma ontologia seguindo esses 6 passos. Tá? O primeiro passo é determinar o escopo que essa ontologia vai representar. Então, dentro do escopo, eu vou definir o domínio para qual eu estou desenvolvendo essa ontologia. Então, para exemplificar, vamos supor que eu quero construir uma ontologia no domínio dos ônibus intermunicipais e municipais da cidade de Belo Horizonte. Ok? Uma vez que eu determinei o domínio, eu preciso saber quais as perguntas que eu quero responder, quais as informações que eu quero buscar nessa ontologia, uma vez que ela estiver desenvolvida. Então, para esse domínio específico, por exemplo, uma pergunta que eu poderia responder, ou querer perguntar para a minha ontologia, é qual é o tempo médio dos ônibus intermunicipais da cidade de Belo Horizonte. Ou, por exemplo, qual que é o tempo médio dos ônibus municipais que tem como ponto final a Pampulha. Ou, por exemplo, quais são os ônibus que eles têm como ponto final a Pampulha. Ou quais são os ônibus que têm como parada a Universidade Federal de Minas Gerais. Todas essas perguntas complexas poderiam ser perguntas que eu gostaria de responder a partir dessa ontologia no domínio de todos os ônibus da cidade de Belo Horizonte. Então, uma vez que eu determinei esse escopo com o domínio da minha ontologia e as informações que eu gostaria de buscar nessa ontologia, eu vou para o segundo passo, que é a partir da aquisição de conhecimento sobre o domínio, é enumerar os termos únicos que eles poderão se tornar classes, propriedades, restrições e instâncias em diante. Tá? Então, o segundo passo é enumerar esses termos. Uma vez que eu enumerei todos os termos, o terceiro passo é a definição das classes. O quarto passo é a definição dos relacionamentos entre essas classes, também chamados de propriedades. O quinto é a definição das restrições e regras inerentes às instâncias visando a consistência dos dados, ou seja, o conjunto de axiomas. E, por último, o sexto é a criação das instâncias, conjunto das instâncias que são derivadas das classes. Tá? Então, é assim que eu desenvolvo uma ontologia. Essa é uma metodologia que eu posso seguir. Então, para vocês praticarem, eu gostaria de propor esse exercício. Eu vou pedir para que vocês construam uma ontologia seguindo esse estudo de caso que eu vou ler. Tá? Então, no domínio de uma instituição de ensino, existem cursos regulares e cursos em laboratório. Lições de casa são parte dos cursos, os quais são organizados pelos professores. Entre os professores, existem os assistentes e os titulares. Os assistentes somente lecionam cursos de laboratório, enquanto os titulares lecionam todos os cursos. Então eu vou pedir que vocês usem o restante da aula para construir uma ontologia para esse determinado domínio. Tá? Então eu vou pedir para que vocês determinem os 4 conjuntos, tá? Conjunto de classe da ontologia, relações,
instâncias e os axiomas que poderiam ser aplicados. Eu vou pedir para que vocês determinem o escopo dessa ontologia, tá? Então, para facilitar, vocês podem seguir esses 6 passos, tá? Essa metodologia de 6 passos para resolver esse exercício e construir essa ontologia. Então, para a aula de hoje é isso, tá? Aqui vocês podem ter acesso, né, ao Google Sala de Aula, aos vídeos da aula 1, eles vão estar disponíveis aqui. Só mostrando, aqui é a playlist do curso no YouTube. Eu vou postar todos os vídeos das aulas aqui, que vocês poderão assistir e ter acesso quando vocês quiserem, tá? Além disso, vocês têm acesso aos slides, que eu mostrei anteriormente, para buscar alguma informação específica que vocês queiram. Além disso, eu vou pedir para que vocês assinem essa lista de presença, tá? Acessem essa planilha, preencham com o nome e e-mail de vocês. E além disso, eu vou pedir para que vocês respondam essa lista de exercícios com data de entrega para dia 24 de março, tá? A lista de exercícios é um formulário do Google, onde vocês vão ter questões múltipla escolha. Eu vou pedir para que vocês respondam essas questões. E uma vez que vocês responderem, vocês podem submeter essa lista. Tá? Uma dica que eu dou é que para que vocês submetam o mais próximo possível do prazo, já que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam pensar um pouco, e uma vez que eu só vou aceitar o primeiro envio da lista de exercícios, ok? Então, por essa semana é isso. Bons estudos para vocês.